Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nem tudo faz sentido no presente, mas um dia veremos que Deus sempre esteve lá. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós vivemos uma vida afastada do Senhor, nós nem sempre entendemos os nossos sentimentos, muito menos as coisas que nós pensamos ou imaginamos. E dentro disso tudo que acontece dentro de nós, nós precisamos encontrar respostas. E às vezes nos confundimos em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Dentro de nós, a razão de qualquer sentimento parece ser o outro. Sempre nós queremos encontrar um culpado, imaginando que, se as coisas fossem diferentes, os nossos sentimentos seriam diferentes. Mas uma coisa que nós desprezamos é que os nossos sentimentos são um reflexo dos nossos pensamentos. E tudo aquilo que eu penso, consciente ou inconscientemente, eu sinto. Quantas vezes nós já não tivemos um sonho lúcido, onde você está ali deitado, dormindo, mas sofre, mas sente tudo aquilo que passa dentro da tua cabeça. Então, não tem como a gente desprezar isso. E outra coisa também que nós não podemos fazer é escolher as coisas que nós pensamos. As coisas simplesmente brotam dentro da nossa cabeça. E tudo isso é fruto da batalha espiritual que existe dentro de nós, pelo controle do nosso corpo, pelo controle da nossa mente. Quando nós não conhecemos o Senhor, quando nós não temos o hábito de orar, de ouvir louvores, a nossa mente ela começa a ser dominada a todo instante. E o resultado disso é o quê? Sofrimento dentro do nosso coração. Eu gosto muito da forma que Davi escreve, porque me lembra muito o que eu sentia e a forma que eu fazia. Por não ter sabedoria, por não acreditar em Deus, tudo aquilo que eu escrevia era dor e sofrimento, assim como ele fazia. Se você ler os salmos, você vai ver que diversos salmos refletem os sentimentos dele, como ele estava sentindo, o que ele estava pensando, como estavam as coisas à volta dele, como ele imaginava que as coisas deveriam ser. Só que ele tinha uma vantagem que eu não tinha: ele conhecia Deus, ele sabia que a distância de Deus era o sofrimento dele. E eu não sabia disso. E a maior parte das pessoas também não sabe disso. Porque se as pessoas soubessem, ao invés de procurar um psicólogo para conversar, elas abririam a Bíblia dentro do seu quarto e se alimentariam da palavra de Deus e da presença do Senhor. E clamariam por Jesus Cristo e se arrependeriam. Só que quem é capaz de entender essas coisas? Ninguém. Mas, se a gente vai lá na palavra, lá em Salmos 22, versículo 1, 18, 29 a 31, a palavra do Senhor ela diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Então, Salmos 22, quem está conversando conosco? Davi. E a gente percebe que ele está num momento de extrema angústia, de extremo sofrimento. E ele clama: meu Deus, por que me abandonastes? Esse não é o sentimento que às vezes a gente tem do Senhor? Que o Senhor não responde às nossas orações, que o Senhor nos abandonou,
que o mal está vencendo, que as coisas elas nunca vão melhorar. Mas nós temos que entender às vezes que as coisas que nós sentimos são consequência das coisas que nós praticamos. E quando nós não aprendemos a reconhecer que a nossa vida ela não está de acordo com aquilo que Deus ensina, que o nosso comportamento ele é pecador, o pecado ele está dentro de nós. Para pecar nós não temos dúvidas, mas para fazer o bem sim. Para você amar alguém, para você ajudar alguém, às vezes você pede até confirmação para Deus, para saber se Deus quer que você perdoe as pessoas. Mas para fazer o mal, para mentir, para fazer fofoca, para enganar, para se vitimizar, para generalizar, para prejudicar alguém, isso nós fazemos assim de forma instintiva. Quando vê, já fez e depois fica ali gatilhado, pensando que a outra pessoa vai contar o mal que está dentro de você para os outros. O mal ele está dentro de todo mundo e ele só pode ser vencido através da presença do Senhor. É somente o Espírito Santo que pode trazer luz aos nossos pensamentos. Meu Deus, por que me abandonastes? Por que ficastes tão longe? Como que ele sabe que Deus estava longe dele? Será que Deus estava perto, mas perto em presença? Será que ele poderia ver Deus? Não. E aqui de novo é o que eu sempre falo, será que nós temos maturidade espiritual para perceber que aquela tristeza, aquela aflição, aquele medo e aquela ansiedade é a ausência de Deus? Davi era uma pessoa que serviu ao Senhor. Ele matou Golias, ele foi rei. Olha quantas coisas aconteceram, quantas perseguições, quantas provas. E ele consegue entender que se ele não vigiar, Deus vai abandonar ele. Porque se você acha que Deus vai ficar insistindo na tua vida de pecado, vai ficar vendo você fazer tudo errado, vendo você gastar mais tempo no teu trabalho do que em Deus. Se você acha que ele não vai. E aqui é algo claro, aqui é algo cristalino, mas também é algo que nós não poderíamos entender ainda nesse ponto, mas nós iremos ao longo do devocional. Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? O que nos afasta de Deus? É o nosso pecado. E o que é o pecado? É a desobediência. Quantas vezes Deus não colocou dentro do teu coração e dentro dos teus pensamentos para fazer alguma coisa? Mas por orgulho você não fez. Por medo do que as pessoas fossem pensar, você não fez. Você ficou paralisado. Não desfez o mal que fez e não amou. Jesus ele nos ensinou, olha, ama os seus inimigos, ame aquele que os odeiam. Ame. Se você só ama aqueles que te amam, o que você faz de demais? Qualquer um no mundo é capaz de fazer isso. Qualquer pessoa. E nós não estamos aqui para fazer o que qualquer um faz, mas nós estamos aqui para manifestar o poder de Deus através daquilo que as pessoas achavam impensável, ou improvável, ou impossível. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Olha como ele não se sentia somente abandonado por Deus, mas como ele também estava o quê? Perdendo as coisas que ele tinha, as pessoas estavam tomando as coisas dele. Mas será que Davi, nesse instante, ele estava falando dele? Como a gente pode dizer que Davi estava sentindo aquelas coisas, ou Davi teve um sonho, ou Davi teve uma visão? Como Isaías tinha visões, como Daniel tinha visões, será que Davi realmente viveu isso? Será que ele poderia ter vivido isso? E aqui sempre vai ficar os questionamentos. Como eu sei que algo vem de Deus? Porque Deus sempre diz antes de acontecer as coisas. Deus ele mostra antes todas as coisas para quando acontecer você saber que é Ele. E os pensamentos que vêm de Deus, eles não estão ligados a nada da minha vontade. Eu não tenho nenhum tipo de benefício, não faz parte da minha vida. Então eu sei que é Deus que colocou algo dentro de mim. Será que ele estava mesmo vendo alguém repartindo as túnicas ou alguma coisa, ou ele estava vendo algo lá no futuro? Se a gente lê esse Salmos 22, ele é muito profético, sabe por quê? Porque ele descreve tudo o que vai acontecer com Jesus 1000 anos antes. E principalmente uma coisa aqui,
ele descreve a crucificação quando ela nem existia. Então, quando nós lemos esse salmo, eu, particularmente, creio que ele estava tendo uma visão. Ele não estava falando dele, mas como ele não entendia, e da mesma forma que eu escrevia, tudo que eu escrevia era relatar os meus sentimentos. Eu olhava o que eu sentia e eu escrevia. Por isso que eu tinha sentimentos no feminino, tinha sentimentos no masculino, tinha sentimentos de coisas que não aconteciam na minha vida, porque eram pensamentos que eram colocados dentro de mim para mim estar relatando. Será que quando João escreveu o Apocalipse também, ele não estava tendo pensamentos? E ele estava, e a gente sabe disso. Então nós temos que entender que é através da nossa mente que o Senhor ele vai falar conosco. Se a gente vai no Salmos 22, desde o meu Deus, por que me abandonastes? Jesus vai dizer isso na cruz, antes de entregar a sua vida ao Senhor. As pessoas zombaram dele, isso também fala no Salmo. Também os líderes tiravam sarro dele, falou: você salvou todo mundo e não vai salvar a si mesmo. Então olha como são coisas que naquele instante não tinham o menor sentido. Fala que o corpo dele seria desidratado, que ele ficaria com sede. E realmente ele fala: estou com sede, estou com sede. Fala que o lado dele seria furado, e foi furado. Fala que a mão e os pés seriam transpassados. São os pregos da crucificação. Quando que isso poderia ser imaginado? Naquela época, muito tempo antes, que o corpo dele estava magro e exposto. Como que ele foi crucificado? De uma forma aonde todo mundo pudesse ver. E também pegaram as vestes dele e repartiram entre os soldados. Então olha como 1000 anos antes, Davi teve uma visão, aonde ele acreditou que aqueles sentimentos eram dele, mas ele não estava falando dele. Como que nós podemos saber se o que nós vivemos hoje são as coisas que são nossas ou são as coisas que são de Deus? A gente não consegue. Na maior parte do tempo a gente não entende o que está acontecendo. Mas se eu te dissesse que a Bíblia ela vai falar sobre nós, você poderia acreditar? Será que um livro com 2000 anos, 2025 anos, até mais, né, se a gente pegar, mas vamos pegar da vinda de Jesus, do cumprimento da profecia, será que ela poderia falar sobre nós hoje? Será que nós iríamos pegar tudo aquilo que Davi disse e trazer para os tempos atuais? As pessoas, todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e adorarão todos os mortais. Não lembra o todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor? Todos os que um dia vão morrer. Então ele está dizendo aqui, todas as pessoas vão reconhecer, todas as pessoas vão se curvar, todas as pessoas vão querer buscar a presença do Senhor e vão o adorar. Não é isso que nós fazemos hoje? Mas a passagem que eu disse é essa: as pessoas do tempo futuro o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito dele. Quem são as pessoas do tempo futuro? Somos nós. E o que essas pessoas vão fazer? Vão servir e vão falar às gerações seguintes a respeito de Deus. Não é o que nós fazemos? Davi lá atrás profetizou o que nós faríamos hoje. E é realmente esse o comportamento que nós temos. A nossa vida ela começa a fazer sentido quando nós gastamos tempo buscando o Senhor, crendo no Senhor, servindo o Senhor, falando do Senhor, louvando o Senhor. Você já tinha prestado atenção nessa passagem? E às vezes você está aí se questionando: poxa, mas por que Deus ele me fez? Qual é o meu propósito? O propósito de todas as pessoas é falar sobre o Senhor, é amar o próximo. Cada um vai ter um dom diferente, um papel diferente, mas o resultado final é sempre o mesmo. E nós temos que começar a alinhar a nossa vida e entender os nossos pensamentos, e entender os nossos sentimentos. E isso só pode ser de uma única forma: através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo. Não adianta eu querer vir aqui e ficar só pregando. Você precisa ter uma experiência com Deus.
Você precisa conhecer o Senhor, sentir o Espírito Santo, sentir que se Deus estiver longe de você, os teus sentimentos não estão bons. Você precisa reconhecer quando Deus está longe, quando você fez algo que desagradou o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Nós devemos pregar a todas as pessoas. Nós devemos falar de Jesus para todas as pessoas. Nós devemos ajudar todas as pessoas. Mas, principalmente, se você tem um filho, ensina o seu filho sobre a palavra de Deus. Acostuma o teu filho a ouvir louvores. Eu vejo que existe um saudosismo. Aonde as pessoas elas pegam as músicas dos pais. Meu pai gostava muito de Roberto Carlos. Então a gente cresceu ouvindo Roberto Carlos. Muitas das coisas que eu aprendi sobre sentimentos humanos foi ouvindo Roberto Carlos, porque eu não vivia aquelas coisas. Eu era antissocial, eu vivia sozinho à noite, trancado dentro de um lugar, trabalhando, isolado. Isso se aconteceu por anos, anos e anos. Você imagina o quanto teria se cortado um atalho se o conhecimento que eu tenho hoje, o meu pai tivesse? Se os hábitos que eu tenho hoje, a minha família ela tivesse, será que tudo seria da forma que aconteceu? E aqui é a questão que nós não entendemos. Eu não estou aqui para falar, nossa, estraguei minha vida, nossa, e que não sei o quê. Aqui ninguém está aqui vindo reclamar nem lamentar, porque a minha história ela foi assim porque ela precisava ser assim. Mas eu vejo que tem muitas coisas que elas não precisavam ser. Da mesma forma que a gente vê o povo de Israel sendo levado para a Babilônia, para o exílio, sendo tudo destruído que ficou para trás, mas aquilo também não precisava acontecer. Só aconteceu porque eles largaram do Senhor. Como as pessoas podem não largar do Senhor se elas não conhecem o Senhor? Ou se a forma que eles aprenderam não foi a forma correta? E tá tudo bem, ninguém aqui vem para trazer um culpado, ninguém vem aqui para trazer um responsável. Quem pagou o preço pelos nossos pecados foi o Senhor Jesus. E eles já estão pagos. E nós, que somos as gerações futuras, estamos aqui trazendo a esperança. Mas imagina o quanto a tua casa, imagina lá atrás nas tuas escolhas, se antes de você querer amar, antes de você querer ter família ou ter qualquer coisa, você tivesse um encontro com o Senhor, para que você tivesse virtudes, para que você tivesse valores, para que você não fosse tentado, para que a dúvida não vivesse na tua vida, para que você não buscasse apenas prazeres por ter sede de amor e não entender o que é o amor, para que você não olhasse a tua vida como se o teu pai, a tua mãe tivessem que ter feito alguma coisa por você. Eles já fizeram, mas teriam feito muito mais se desde criança, dentro da casa, se falasse do Senhor, lesse a palavra de Deus, ouvisse louvores, conversasse, tivesse um momento de oração, mas de oração sincera, não de repetição. Eu acho tão estranho quando a pessoa diz, eu tenho uma oração que eu sempre faço e só fala aquilo. Você imagina que se você encontrasse um amigo, que ele sempre te encontrasse, ele falasse a mesma coisa. Eu tenho amigo que às vezes, por momentos de dificuldades, ele fica repetindo as coisas, mas isso vai passar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas por que você não pega, compra um único filme e assiste esse filme a vida inteira? Porque enjoa, porque é repetitivo. E nós não deveríamos estar variando também a nossa conversa com Deus, ao invés de ficar repetindo a mesma coisa? Se a gente continua lá em Mateus 27, versículo 46, 50, 51 e 54, a palavra do Senhor, ela diz assim: às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto, Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras queriam dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O oficial do exército romano e seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato,
este homem era o Filho de Deus. Quem está conversando conosco? Mateus, narrando o quê? A crucificação de Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente precisa entender, às 3 horas da tarde. Então, faziam 6 horas que ele já estava lá pendurado na cruz, sofrendo. As pessoas zombando, caçoando, um ladrão de cada lado, até que ele dá um grito bem alto. Eli, Eli, lema sabachthani, que está na língua que eles falavam. E essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Exatamente as mesmas palavras que Davi escreveu num salmo 1000 anos antes. Será que Davi estava vendo a crucificação e descrevendo os pensamentos dele? Porque são coisas que são assim impossíveis. Ele está falando de coisas que não existiam. Não tem como ele ter relatado aquilo, porque esse método de sofrimento, de tortura, não existia naquela época. É como se naquela época eles estivessem descrevendo, sei lá, uma arma, alguma coisa que nós temos hoje. Então a gente sabe que não tem jeito dele ter feito isso. Então ele estava descrevendo uma visão, ele estava fazendo uma profecia. E as profecias são isso. A Bíblia é o único livro onde as coisas eram escritas muito tempo antes de acontecer. E é por isso que quando a gente olha a divisão entre o Novo e o Velho Testamento, o Velho Testamento são diversas profecias, diversas promessas de Deus. O Novo Testamento é o cumprimento. Então eu vou ficar lendo aquilo que Deus prometeu ou eu vou ler aquilo que Deus cumpriu? Jesus é o cumprimento de todas as promessas de Deus e existem ainda profecias que precisam se cumprir dentro daquele livro e elas vão se cumprir, porque tudo aquilo que Deus disse aconteceu. Talvez nós não tenhamos consciência disso e nem conseguimos entender. Se a gente vai também na palavra, como a gente citou, as vestes de Jesus, elas foram repartidas. Os soldados tiraram a sorte para ver quem que ia ficar com as vestes dele, da mesma forma que Davi tinha descrito também nos Salmos. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Se você olhar, Jesus ele não se entregou à morte. Ele simplesmente aceitou. E esse "porque me abandonastes" é porque ele estava carregando o pecado de todo mundo. E os pecados é justamente aquilo que nos afasta de Deus. Então se a gente acha que o pecado estando em Jesus, Jesus não estaria afastado de Deus, ele estaria. Mas ele trouxe sobre si todas as enfermidades, todas as dores, todos os nossos pecados. E na carne ele acabou com aquilo. Veja que Deus sempre teve um plano. E às vezes a gente acha que Deus não tem plano nenhum, que as coisas estão acontecendo, são aleatórias. Quando nós queremos ver o Senhor e nós temos maturidade espiritual, nós enxergamos o Senhor em todas as coisas que acontecem. Todas as oportunidades eu encontro um motivo para pregar e não para me vitimizar. Porque a primeira Bíblia que toda pessoa que não conhece o Senhor lê é a tua vida, é as tuas palavras. Olha como tem um sentido muito maior e um propósito muito maior. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. E essa parte ela é muito importante. Se a gente vai no tabernáculo, que era a tenda que eles costumavam levar, ele era dividido em 2 partes, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo é onde ficava o candelabro, é onde eles ofereciam incenso, é onde todo mundo tinha acesso. A parte de trás é onde ficava a Arca da Aliança e lá apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, mas ele tinha que oferecer um animal para ele poder entrar lá dentro. Depois tinha o bode de expiação e quando ele ia entrar lá dentro, ele enchia de fumaça aquele lugar para não ver nada ali dentro. Então ele tinha que entrar ali dentro puro. E essa cortina que separava os 2 lugares que foi rasgada. E olha que interessante, ela rasgou de cima para baixo. Se ela rasgou por cima,
Foi Deus que rasgou essa cortina. Então ele tirou a separação que existia, aonde apenas os sumos sacerdotes podiam estar no lugar dos santos, na presença de Deus, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E nós temos acesso a esse lugar. Nós temos acesso a Jesus Cristo. Então essa passagem, ela simboliza que já não existe mais separação entre o povo. Por isso que não se oferece mais sacrifício, por isso que não se segue mais Deus da forma que seguia antigamente. Hoje nós temos a quem buscar. Hoje nós temos o Cordeiro perfeito que foi oferecido em nosso lugar pelos nossos pecados. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então não aconteceu só uma morte. Aconteceu diversas coisas. Se você for lá na palavra e ler, você vai ver que começou a ressuscitar todo mundo que estava morto. E começou a ir para o meio da cidade. Às vezes nós não temos nem discernimento para tentar imaginar essas coisas. Nós não temos discernimento para olhar uma pessoa que está na nossa frente, às vezes está morrendo por dentro. Está com o olhar triste, está ali abatido, está desesperado. E aquilo que está dentro de você, o espírito que vai sair da tua boca e das tuas palavras e entrar dentro da outra pessoa, a esperança está guardada. E você não se dá o luxo de olhar as pessoas e tentar entender a razão delas. Amar é sobre entender. Amar é sobre não perecer por falta de conhecimento, é sobre não se importar com essa vida, porque essa vida ela é passageira. Ninguém vai poder levar nada daqui. Nada, nada. Tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você cuida, tudo aquilo que você não vive sem, vai ficar aqui. Você estando aqui ou não estando aqui, vai ficar aqui do mesmo jeito. Ou nós criamos um propósito maior, um senso de eternidade na nossa vida, ou não vai adiantar nada. Então você imagina aqueles soldados romanos, vendo aquele circo acontecendo. Porque para eles aquilo era mais um dia. Aquilo era rotina para eles, era normal. Não com aquele homem. Não da forma que aconteceu. Até mesmo, se a gente olha lá, Pôncio Pilatos, quando ele recebe a notícia que Jesus já tinha falecido, ele fala, nossa, mas tão rápido? Porque não foi a morte. Jesus falou, pode acabar. E tanto que ele diz, ele dá um grito e fala, estás consumado. Tá feito, o que eu vim para fazer eu já fiz. Agora vamos para a segunda parte. Vamos vir para a ressurreição. Então eles olharam aqueles tremores, olharam todas aquelas coisas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com medo. Fala também que o céu se escureceu. Sempre vai existir indicativos que o poder de Deus ele está se manifestando nos lugares. É impossível, e tanto que Jesus fala, olha, vocês querem descobrir os fins dos tempos? Vai ter diversas coisas acontecendo e vocês vão perceber que não está normal. Sempre que nós vemos algo anormal acontecendo, algo que não deveria, que não é comum, ou Deus está tentando dizer alguma coisa, ou o diabo está fazendo alguma coisa, mas se não é normal, é sobrenatural. Por isso a importância de nós vivermos em oração, em estado de alerta, observando, louvando, adorando em todas as oportunidades. Sempre que você se desliga de Deus, o diabo vai ter a oportunidade de entrar na tua mente, de começar a questionar, de começar a falar coisas que você não quer ouvir, pensamentos que você ainda não resolveu. Porque a questão toda é uma só. Quando nós encontramos o Senhor e entendemos o tamanho do nosso pecado e o tamanho da graça que nós recebemos, nós começamos a reavaliar a nossa vida e as nossas escolhas, não para encontrar um culpado, mas para entender que o culpado sempre fui eu, que eu sempre escolhi baseado nos meus interesses, que Deus sempre tentou me alertar, mas eu não quis escutar. E cada dia eu tenho a certeza que vocês que ouvem o devocional de forma mais recorrente, que lê a palavra de Deus, já tem uma maturidade espiritual muito maior, já não é mais seduzido, já não é mais enganado pelas armadilhas do diabo. Consegue reconhecer à sua volta tudo aquilo que tem acontecido e mais, sente de você o chamado para a evangelização, para testemunhar o Senhor, como está escrito. As pessoas precisam saber que existe um Salvador e não vai ser através da igreja, vai ser através de você.
Nós temos acesso a muito mais pessoas. Deus, ele colocou na tua vida diversas pessoas que você é o responsável para entregar a palavra de Deus. Eu sou só uma ferramenta de suporte. Eu não sou nada além disso. Nós não estamos aqui pregando a mim, pregando o meu sucesso financeiro, nós estamos aqui falando sobre o Senhor e como Ele mudou a minha vida e como Ele mudou a tua vida. Nós tornamos uma igreja, entre aspas, porque nós partilhamos sensações, emoções, pensamentos. De fato, este homem era o Filho de Deus. Então você imagina o que não aconteceu dentro dessas pessoas. Zombaram, cuspiram, fizeram uma plaquinha, colocaram em cima, aqui já o rei dos judeus, humilharam, maltrataram. Depois veio o medo. O medo. Olha os sentimentos de novo sendo falado. Então lembra sempre, nem tudo faz sentido no presente, mas um dia veremos que Deus sempre esteve lá. Sempre teve um plano. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o teu coração. Que você tenha a humildade de reconhecer que longe de Deus, tudo que nós sentimos é esse sentimento de abandono mesmo. É essa tristeza, é esse silêncio, sentimento de vazio. Mas na presença de Deus tudo passa. Deus está a uma distante de você, a uma oração, a um chamado, a um clamor, a um arrependimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.